Iniciando com nossos exercícios de Branch and Bound, vamos resolver um problema simples graficamente. O problema que vamos resolver, que posteriormente vamos resolver analiticamente, é o maximizar z igual a 3x1 mais 8x2. Isso sujeito a 3x1 mais x2 menor ou igual a 7 e x1 mais 2x2 menor ou igual a 5. Além disso, x1 e x2 tem que ser inteiros. E x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Aqui vai ser x1 e aqui vai ser x2. Agora vamos colocar as nossas restrições. 3x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 7. Então toda a área embaixo dessa reta 3x1 mais x2 igual a 7 vai fazer parte do espaço de soluções possível para essa restrição. Então, para poder calcular o valor, a gente escreve a equação como se ela fosse uma reta. A primeira vai se transformar em 3x1 mais x2 igual a 7. E aí vamos colocar essa equação no nosso gráfico. Eu coloquei aqui a equação de marrom. E aí é muito simples colocar no gráfico. Para calcular o ponto cruzamento das retas, basta saber em que ponto as duas são iguais. E nesse cruzamento com os eixos, a gente já sabe que onde bater em x1 vai ser justamente onde x2 é 0. E onde bater em x2 vai ser justamente onde x1 é 0. Como nós estamos trabalhando com programação linear e todas as equações aqui representam retas ou planos, né? Então basta fazer com que cada um seja igual a 0 em uma das vezes. Então fazendo x1 igual a 0, para x1 igual a 0, então a gente faz 3 vezes 0 mais x2 igual a 7. Então 3 vezes 0 é 0, então x2 vai ser igual a 7. Então x1 0, x2 7, nós temos um ponto. Faz a mesma coisa agora para x2 igual a 0. Então, 3x1 mais 0 igual a 7. Então, x1 é igual a 7 sobre 3. x1 é igual a 7 sobre 3, x2 é igual a 0. 7 sobre 3 dá um pouco maior que 1, então deve ser mais ou menos por aqui. Vamos supor que seja por aqui. Eu não vou colocar muito proporcional, para não ficar difícil de enxergar. Mas vamos supor que 7 sobre 3 seja aqui. E esse é o ponto 7 sobre 3. Com esses dois pontos já é possível traçar a reta que vai nos ajudar a identificar a primeira restrição. Essa é a reta da primeira restrição. Qual é a região que nós vamos usar para essa reta? Como ela é uma restrição de menor ou igual, a região é que está abaixo. Mas caso haja alguma dúvida em relação à região, basta testar pontos abaixo do gráfico e acima do gráfico para você identificar qual é a região que você deve usar. Então, pela primeira restrição, é a região abaixo do gráfico. Vamos fazer agora para a segunda restrição. A segunda restrição, x1 mais 2x2 menor ou igual a 5, transformando numa equação, que é uma inequação, vai virar uma equação agora. x1 mais 2x2 é igual a 5. Fazendo um dos dois igual a 0, a gente vai achar o outro, né? Então, 0 mais 2x2 é igual a 5. Então, x2 é 5 sobre 2. E esse é o nosso primeiro ponto. x1 igual a 0, x2 igual a 5 sobre 2. O outro ponto, x2 igual a 0. x1 mais 2 vezes 0 é igual a 5.
Como aqui vai dar 0, x1 é 5. Então basta agora marcar esses pontos aqui no gráfico. Certo? O primeiro, para x1 igual a 0, x2 vai ser 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Se aqui é 7, aqui vai ser 3,5, diminuindo mais um pouco. O 2,5 deve estar mais ou menos por aqui. Fazendo a mesma coisa para o outro eixo, x2 igual a 0. E x1 é 5. Aqui 7 sobre 3 é mais ou menos 1, alguma coisa. O 5 vai estar bem para cima, certo? Aqui vai ficar um pouquinho desproporcional, mas o mais importante é que ele esteja acima. Como só são duas retas, não vai ter muito problema. 5. E com esses dois pontos agora a gente pode marcar a nossa reta. Essa é a reta da outra restrição. Qual é o lado que eu vou usar? Mais uma vez, o lado de baixo, porque ela é uma restrição de menor ou igual. Mais uma vez, na dúvida, você testa um ponto abaixo e um ponto acima. Certo? Um ponto fácil de testar aqui é o 0, 0, né? x1 é 0, x2 sendo 0. Se o resultado do lado esquerdo der menor do que o resultado do lado direito, e aqui a restrição é menor ou igual, então o lado que você vai usar é o lado onde você testou o ponto. No caso 0, 0 é o lado de dentro e de baixo. Pontos da região factível é essa aqui do meio. Lembrando que a gente normalmente não fala, mas a gente só usa esse primeiro quadrante justamente porque x1 é maior ou igual a 0 e x2 é maior ou igual a 0 também. Tá certo? Resolvendo essa parte aqui graficamente, o ponto que nós vamos encontrar, ele não é necessariamente inteiro. Certo? Mas pode ser que seja. Se o resultado for inteiro, se o resultado final encontrado for inteiro, para x1 e para x2, a gente para. Não é preciso mais prosseguir, porque a programação linear já me deu inteira. Se um dos dois não for inteiro, aí a gente vai ter que continuar e fazer, no nosso caso aqui, o branch and bound gráfico. Só mais uma observação antes de a gente passar para a resolução. Se só fosse necessário que um dos dois fosse inteiro, então bastaria aplicar o procedimento do branch and bound só para o que realmente precisasse ser inteiro. Então, o algoritmo branch and bound, nesse caso aqui que a gente está trabalhando com inteiros, ele pode ser aplicado para problemas de programação inteira e para os problemas chamados de programação inteira mista, onde uma parte das variáveis tem que ser inteira e a outra não. Continuando com a resolução, para resolver graficamente esse problema aqui, que é um problema de programação linear, porque perceba que as restrições de inteiros não foram colocadas. Então aqui eu tenho um problema de programação linear normal. O programa de programação inteira também é linear, mas é como se fosse um subconjunto desse tipo de problema. Então agora a gente vai calcular qual é o valor da função objetivo em cada um dos vértices. Calculando o valor da função objetivo em cada um dos vértices. Aqui, 3 vezes 0 mais 8 vezes 0. O z para esse ponto aqui é 0. Certo? A gente quer maximizar, então esse ponto aqui não vai maximizar a nossa função objetivo, não importa, né? Este outro ponto agora. Quais são os valores desse ponto? A gente já calculou. E pelo gráfico também dá para perceber. x1 igual a 0, x2 igual a 5 sobre 2. Então, seria 3 vezes 0 mais 8 vezes 5 sobre 2. Isso dá quanto? Dá 0 mais 40 sobre 2, 20. Então vai dar 20 para esse ponto aqui. Para esse ponto, o z é 20. Continuando, para esse ponto de cima aqui agora. Quais são os valores? Nesse caso, x1 é 7 sobre 3, x2 é 0. Então, 3 vezes 7 sobre 3, mais 8 vezes 0, que vai dar 21 sobre 3, mais 0. Já dava 7, né? 7. Então, aqui, z
é 7. Até agora quem está ganhando é esse ponto de baixo, né? Mas falta calcular esse. O cruzamento das duas restrições, das retas das duas restrições. Para esse ponto aqui, a gente precisa com que essa reta aqui seja verdade, né? Seja atendida. E ao mesmo tempo, essa outra também seja atendida. Se as duas têm que ser atendidas ao mesmo tempo, então eu tenho que resolver um problema que consiste de um sistema com as duas equações. Então fica 3x1 mais x2 igual a 7, x1 mais 2x2 igual a 5. E aqui eu tenho um sistema de equação, ou seja, x1 e x2 que atenderem essas duas retas ao mesmo tempo, indicar justamente o ponto do cruzamento das duas. Resolver pelo método da adição, 3 vezes x1 menos 3x1, menos 3 vezes 2 menos 6x2, menos 3 vezes 5 menos 15. Resolvendo agora, 0 menos 5x2 a menos 8. Então x2 é 8 sobre 5. Já achei x2, substitui qualquer um para achar x1. Então 3x1 mais 8 sobre 5 é igual a 7. Então x1 é 27 sobre 15, que dá para simplificar por 3, fica 3x1, 9 sobre igual 5. A 7. Então aqui 8. A gente fica com sobre 5 é 9 sobre 5, x2 3x1 é igual a 8 sobre 5 menos 8. E aí, sobre 5, o z para esse ponto, 91 sobre 5 é igual a 35 menos 8. O z é 91 sobre 5. E perceba, ele ficou quebrado, certo? Ficou um número que não é inteiro. Mas o z não importa. O que nós estamos procurando são números para x1 e x2 que sejam inteiros. Então, o que a gente vai usar do z aqui, que ela simplesmente indica a qualidade da nossa solução, é simplesmente se esse valor é maior ou menor do que os outros. Então, a gente tem 0, 7, 20 e 91 sobre 5. A gente precisa saber exatamente quanto é. Na calculadora faz rápido, né? Mas basta você saber, 100 sobre 5 não dá 20? Se 100 sobre 5 dá 20, 91 sobre 5 vai dar menos que 20. E aqui embaixo já deu 20. Como aqui embaixo já deu 20, então a nossa solução ótima é essa. Z é 20, x1 é 0 e x2 é 5 sobre 2. Essa é a nossa solução ótima para o problema de programação linear. O que nós estamos procurando é o ótimo para um problema inteiro. E 91 sobre 5 resolveu o problema de programação inteira. Então o que aconteceu? x1 deu certo, mas o x2 não deu certo. Então, a partir desse ponto, nós vamos criar o branch. Certo? Nós vamos fazer a divisão e a partir daqui a gente começa a executar o branch and bound. Fazendo a nossa árvore de branch and bound, já sabemos que temos a solução inicial. E ela é x1, 0, x2, 5 sobre 2. E que o z vai me dar 20. Esse é o bound. Certo? Eu sei que a solução está limitada a 20. Ela não vai ser maior que 20. Então eu já restringi. Eu sei que o resultado final vai me dar um z menor que 20. Eu só não sei qual é esse valor. Como o quebrado foi o x2, eu vou criar duas restrições para esse valor quebrado que impeçam que esse valor exista. Então x2 é 5 sobre 2, 5 sobre 2 é 2,5, x2 é 2,5, então eu vou fazer, numa das minhas tentativas, eu vou fazer x2 menor ou igual a 2, e na outra, x2 maior ou igual a 3. Perceba, 2,5, que é o menor
inteiro imediato em relação a 2,5, 2. E o maior inteiro, 3. Então, eu vou tentar fazer com que x2 seja menor do que 2 ou maior do que 3. E dessa forma ele não vai poder mais ser 2,5. Isso tem um detalhe importante. Eu não posso acrescentar as duas restrições ao mesmo tempo, porque x2 não tem como ser menor do que 2 e maior do que 3 ao mesmo tempo. Se eu acrescentar as duas restrições, isso pode ser até testado tanto graficamente quanto no simplex. Se você acrescentar as duas restrições, seu resultado vai dar infactível. Então, se você tem dúvida em relação a como é que o simplex apresenta um problema infactível, está aí uma maneira de testar. Coloque essas duas restrições em um problema simplex que você criar, simples. E aí, nesse problema simples, tente resolver. Vai aparecer alguma coisa estranha, e essa coisa estranha é justamente a infactibilidade. Então, na dúvida, não lembro mais como é que se calcula a infactibilidade. Não lembro mais como é que se verifica a infactibilidade no simplex. Coloque uma solução que você sabe que não é possível, que é infactível, e teste. Com isso eu crio dois subproblemas. Eu vou chamar o problema original de problema O, e a partir do problema O eu vou criar o subproblema A e o subproblema B. No subproblema A eu vou fazer a mesma coisa que o problema original tinha, todas as restrições ele vai ter igual, só que ele vai ter uma restrição a mais. Aí eu escolho uma das duas para botar para o subproblema A. Eu vou colocar x2 menor ou igual a 2. Então, o subproblema A é igual ao problema original, o problema pai dele, só que ele tem uma restrição a mais. O subproblema B também é igual ao pai dele, só que tem uma restrição a mais, que é a outra que a gente encontrou aqui. Perceba que ele não herda a restrição do subproblema A, só as do original. Então, para resolver cada um desses problemas, dois problemas, eu vou ter que criar, a rigor, né? Eu tenho que criar um gráfico para cada um deles. Esse é o normal. Então, resolvendo aqui para o subproblema A. Pronto. Para resolver aqui para o subproblema A, eu vou aproveitar esse mesmo gráfico, certo? E acrescentar essa restrição. x2 menor ou igual a 2. Eu procuro o ponto da reta, aqui no caso x2 menor ou igual a 2, ele vai fazer a mesma lógica que a gente usou lá nas restrições originais. Eu vou encontrar a reta onde x2 é igual a 2. A reta onde x2 é igual a 2 e o valor de x1 não importa, é uma reta que ela é paralela a x1. Então eu encontro aqui o valor de x2 igual a 2. Aqui x2 é igual a 2,5, então o valor de x2 igual a 2 deve estar mais ou menos por aqui. Certo? E aí vou desenhar a reta. Pronto. Essa é a reta do x2 menor ou igual a 2. Então x2 só pode ser menor ou igual a 2. Então o que vai estar dentro do conjunto é o que está para dentro. Aí o que acontece? Esse trecho aqui, ele não é mais permitido, ele não é mais factível. Então, esse trecho aqui não é mais factível, o que aconteceu com a solução? Essa solução, que era ótima, ela não é mais factível, ela não é mais permitida. Então, eu tenho que calcular a nova solução. É justamente o procedimento do Breitenbach. Ele vai cortar e vai fazer com que a solução atual ela não seja mais possível. Certo? Então, aqui, o que mudou? Eu tenho que recalcular todos os pontos? Não, esses três aqui ainda continuam valendo. Certo? O que eu preciso agora é calcular dois pontos a mais. Quais são os dois pontos? Esse e esse aqui. O de baixo, qual é o ponto? Qual é o valor da função objetivo para esse ponto de baixo? 3x1 mais 8x2 para esse ponto. O x1 aqui é 0, então é 3 vezes 0, mais 8 vezes, qual é o valor do x2? É 2. E aí eu calculo, dá quanto? 16. Então esse ponto novo aqui, ele me dá um z igual a 16. E o x1 é 0 e o x2 é 2. Veja que os dois são inteiros, x1 e x2 são inteiros. Certo? Então esse ponto aqui é um candidato interessante. Vamos ver quanto é que deu o outro. Esse outro ponto agora. Para esse outro ponto,
eu tenho que calcular o cruzamento dessas duas retas. Qual é o cruzamento dessas duas retas? x2 igual a 2 é a reta que está vertical. E a outra reta é x1 mais 2x2 igual a 5. Então, é um sistema de equações, mas aqui já tem um valor pronto, né? Já sei que x2 é igual a 2, então é só calcular x1. x1 mais 2 vezes 2 dá 4, é igual a 5. Então, x1 é igual a 5 menos 4, x1 é igual a 1. Aí veja o que aconteceu aqui também. x1 deu 1 e x2 deu 2. Qual é o valor da função objetiva para esse caso? 3 vezes 1 mais 8 vezes 2. E o z aqui dá 3 mais 16, deu 19. Para essas duas novas, ó, uma deu 16, a outra deu 19. Então, o valor ótimo agora é dessa, justamente, que deu 19. Z igual a 19, x1 igual a 1 e x2 igual a 2, que são inteiros. Certo? O que importa aqui é que essa é que foi a melhor solução encontrada. Apesar da outra também ter dado inteiro, não importa muito porque ela não era a melhor solução, certo? A melhor solução do problema de programação linear encontrado foi esse, 19. E o resultado deu inteiro, né? Que é o que a gente está procurando. A gente quer o melhor valor de modo que dê inteiro. Quando chegar nesse valor, eu paro. Eu faço uma poda na nossa árvore aqui. Por que eu vou parar? Porque se eu prosseguir, eu vou encontrar sempre um valor menor que 19. Esse aqui é o meu limite. Então, eu estou limitado a um valor menor que 19. Então, não adianta eu continuar cortando, porque eu sempre vou encontrar um valor pior. Então, o que acontece aqui na minha árvore do Branch and Bound? Para x menor ou igual a 2, eu achei z igual a 19, x1 igual a 1, x2 igual a 2. Aí eu faço uma poda. Essa poda é chamada de poda por otimalidade, porque eu não tenho como encontrar um valor melhor seguindo por esse caminho. Certo? A poda por otimalidade, poda por integralidade, nesse caso, porque os dois têm que ser inteiros. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora para o ramo do subproblema B. Para o subproblema B, nós temos que x2 tem que ser maior ou igual a 3. Então, o 3 ele deve estar mais ou menos por aqui. Aqui é 2,5 e aqui é o 3. Então, x2 maior ou igual a 3. Traçando a reta. Pronto. Nesse caso, x2 é maior ou igual a 3. Então, os valores vão ser para cá. Aí, o que foi que aconteceu? Aqui, a região factível é a que está aqui, certo? É toda para esse lado. Ó. Com essa restrição nova, ela garante que o que você tem que ter tem que estar para cá, né? É até difícil você definir onde você colocaria uma região factível, porque não tem região factível aqui, porque essa restrição nova está apontando para o lado direito e o conjunto factível anterior não faz nenhuma interseção com ele, está percebendo? Então o que aconteceu? É infactível. Então o problema B ele é podado por infactibilidade. Então no nosso problema simples, nesse problema bem pequeno, né, a melhor solução encontrada foi z é 19 com x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Como nós queríamos, ó, o x1 e x2 deram inteiros. Os dois são maiores que 0, certo? E o z, ó, deu menor do que o do problema relaxado, do que o problema linear de programação linear original, certo? Que é o problema relaxado sem as restrições de integralidade.
ele deu 19. Ok? Caso alguém tenha alguma sugestão de problema ou algum comentário para fazer em relação a essa aula, fique à vontade para postar aí nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.